que na faixa de Gaza são pelo menos 28 os brasileiros que ainda tentam deixar essa região. 13 deles estão abrigados numa escola católica. Já um pedido do Brasil para que Israel poupe esse colégio de bombardeios aéreos. Negociações prosseguem ainda. E a gente já falou aqui, é uma negociação que envolve o governo brasileiro com a autoridade palestina. Também uma negociação que envolve o governo de Israel, envolve o governo do Egito. E tem sido complexo. O Egito resiste, por exemplo, em abrir a única passagem, Rafat, que inclusive foi alvo de bombardeios de Israel, seria a única passagem para a retirada desses brasileiros para essa operação de resgate. A Roberta Russo está aqui no estúdio porque tem mais informação sobre isso. Fala aí, Rô, bom dia. Oi, gente, bom dia. Eu estava apurando aqui com uma fonte informações sobre esse grupo de brasileiros que está abrigado na escola católica, na faixa de Gaza, enquanto, como a Sheila estava falando, o governo do Brasil tenta a negociação com o Egito, tenta a formação de um corredor humanitário para retirar brasileiros de Gaza, o que ainda não foi autorizado, né, inclusive pelas autoridades egípcias. Algumas informações, é claro, o Itamaraty tem tomado cuidado com informações estratégicas, sigilosas, até para conseguir manter esse grupo em segurança, de acordo com o possível. Mas a última atualização que a gente conseguiu é a seguinte: são 13 brasileiros neste momento nessa escola, uma boa parte formada por crianças, daqueles 28 brasileiros que o Itamaraty confirma que estão próximos à região da faixa de Gaza, né? Estão espalhados ali por algumas cidades. Desses 28, alguns optaram por seguirem abrigados nas suas próprias casas, nas suas residências, e não foram à escola. Por isso, até agora, 13, com mais 3 que estariam sendo deslocados para chegar à escola ainda hoje. Não há nenhuma previsão, por enquanto, de conseguir retirar esse grupo de forma segura. Não há ainda autorização do Egito, a situação de fronteira segue muito tensa, e esse grupo está bem, está em segurança. A gente vai atualizando as informações conforme for possível. Inclusive, a gente tem imagens de uma dessas crianças que está nessa escola, é o Munir Bader, ele tem 11 anos, criança brasileira que está nesse abrigo. Vamos ver, e para o ouvinte que está no dial também, escutar um pouquinho do que diz o pequeno Bader. Essa escola ela dá muita segurança. Olha aqui, que beleza que a gente tá. Que beleza. Eu quero voltar pro Brasil. Tá aí, então, ele mostra um pouquinho, para quem está no YouTube, na nossa live, algumas imagens dessa escola católica, da estrutura dessa escola, com os brasileiros que estão por lá e com um grupo de pessoas também que está na região. Mais cedo a gente conversava com o palestino Hassan Rabi, que continua peregrinando por diversos locais da faixa de Gaza, tentando fugir dos bombardeios israelenses, até que consiga ser resgatado pelo governo do Brasil. Pai de 2 crianças brasileiras, morador de São Paulo. Ele conseguiu falar da Band News FM quando voltou a um dos lugares que precisou deixar por causa das bombas, para pegar comida, para pegar roupas para as filhas, também tomar banho. E as coisas por lá, conforme ele relatou mais cedo para a gente, continuam muito difíceis. Especial, as coisas tá bem complicado, o bombardeio nem parou nem um segundo, especial à noite, a gente nem consegue nem dormir nem uns 5 segundos. À noite vira bem ataques, bem bomba caindo em todo lado. Inclusive que tem uma família perto onde eu moro, à noite, meia-noite, foi atacada, mais de 30 pessoas morreram, bastante gente feridos, gente inocente, não tem nada a ver com essa guerra. Então, o ataque nem tá parando. E ainda a gente está esperando o resgate para conseguir sair para o Egito. Vamos voltar até com essas imagens que a gente tem desse abrigo, dessa escola católica, onde os 13, pelo menos 13 brasileiros, ainda não confirmamos se mais 3 conseguiram chegar ao local, estão neste momento aguardando o resgate, aguardando essas negociações. Para quem está na nossa live, estamos vendo um campinho de futebol. As crianças, tem 2 crianças ali brincando nesse campinho de futebol. É uma escola relativamente ampla, que inclusive numa área em que neste momento há um pouco mais de segurança. A gente conseguiu ver uma movimentação por ali de outros funcionários também, escola que tem pelo menos 2 andares,
E a gente segue acompanhando a situação desses brasileiros por lá, né, Sheila? E é tão emocionante, né, quando a gente ouve o Bader falando, né, esse menininho que apresenta a escola no vídeo, ele fala, é muito limpo o espaço, cada um tem um seu canto, né, um pouco mais reservado, mesmo, e né? é bonitinho mesmo, né, a gente está mostrando algumas dessas imagens, tem um espaço ali em que as crianças estão reunidas, e é isso, um ambiente limpo, com divisões, né, com salas separadas e tal. Colchões, é isso, para que pelo menos eles possam se sentir mais seguros e com condição mínima de vida para aguardar, e aguardam ansiosos, evidentemente, pela passagem ali pela fronteira, para que possam de fato ser resgatados, né? Bom, só falando sobre as convenções de Genebra, eu estava falando aqui com o João, ele não estava, a gente fugiu a palavra, são as convenções de Genebra, são tratados, né, uma reunião de tratados internacionais com normas que limitam as barbáries de guerra. Então a gente está falando sobre isso mesmo, né, acolhimento dessas pessoas em uma escola, em um local que não pode ser bombardeado, então elas protegem pessoas que não participam dos combates, civis, pessoal da saúde, profissionais humanitários, e que deixam de combater militares feridos, náufragos, prisioneiros de guerra, por exemplo. Então, é isso. Se tornou uma surpresa para muita gente que não está habituada a acompanhar o noticiário dos conflitos pelo planeta, né? Guerra tem sim norma, tem tratados que tentam proteger pelo menos, né, a vida dessas pessoas que não têm uma relação direta com os conflitos, com as batalhas. É isso aí, por essas regras são protegidos os feridos, os enfermos, trabalhadores de saúde, religiosos, militares feridos, náufragos, prisioneiros de guerra, até na barbárie há um certo regramento, né, Carla? Então os países que são signatários aí dos tratados precisam providenciar tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo, proíbe assassinato, mutilação, tortura, tratamento cruel, humilhante e degradante, tomada de reféns, julgamentos parciais, enfim, há uma série de regrinhas aqui que os países ainda precisam. Então, quando a gente abre essa discussão, fica até um pouco mais amplo, porque você também não pode fazer ataques intencionais à população civil, e civis sofrem de ambos os lados. Eu falei aqui da tomada de reféns, você não pode saquear cidades, saquear localidades, ferir ou matar combatentes rendidos, enfim, uma série de situações, né? Utilizar, por exemplo, a fome como método de combate. Então, é uma série de regras, e que eu não estou falando especificamente desse conflito, mas de todos a gente vai ver desrespeito, né? Sabe que eu fiz um curso faz muitos anos da Cruz Vermelha Internacional falando sobre cobertura de guerra e tudo mais, e eu descobri, né, a perfídia, que é uma estratégia que também é proibida nesses tratados. É o quê? Perfídia, o termo é deslealdade, né? Quer dizer deslealdade, mas, por exemplo, abertura de um corredor humanitário. E aí um comboio de medicamentos, por exemplo. Um grupo combatente se infiltra nesse comboio e usa isso para atacar. Não pode. Isso é perfídia. Ele está se utilizando de uma bandeira ou atrás, né, de profissionais da saúde, se infiltra ali para usar isso como ataque. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, quando há abertura desses corredores humanitários, eles deveriam ser, pelo menos, protegidos e seguros para a utilização exclusiva para isso. A entrada e saída de crianças, né, de civis, e também de insumos, medicamentos e tudo mais. Inclusive, não se pode proibir auxílio da Cruz Vermelha e nem ações de socorro humanitário, né? Mas é algo que alguns especialistas ali têm dito e está tudo muito, muito no começo, né? Então, quando a gente entrevistou aqui, por exemplo, o porta-voz do Exército de Israel, não é que ele fala, quando a gente perguntou sobre os corredores humanitários, não é que ele falou não vamos abrir, né? O Israel não vai abrir. Ele falou que é uma questão de governo e veremos, porque as condições ainda não estão na mesa, porque não há nem diálogo, né? Entre as partes. Então você não consegue fazer isso, né? O próprio Exército de Israel diz não reconhecer, por exemplo, o braço político do Hamas, né? Para eles, o Hamas é apenas um braço militar e um grupo terrorista. Então não há como haver diálogo numa situação como essa. Tudo muito, muito delicado para ser tratado, né? Valeu, Rô.